Acho que nós vivemos um dos momentos mais difíceis e que exigem muita reflexão nossa. E eu tenho buscado fazer essas reflexões. Eu sei que o mais fácil para mim, e talvez o melhor lugar para mim, fosse fazer o discurso fácil, que geraria muitos aplausos de vocês, de dizer que nós resistiremos de qualquer maneira, que a nossa luta é a luta da resistência, que nós precisamos resistir, que nós derrotaremos o governo Bolsonaro, que o Johnny Bravo, porra, só fala besteira, e que a luta é essa mesmo, vamos dar nossa vida, e que aí por vai, e isso nos anima, nos emula, mas na vida real eu acho que nós temos que buscar fazer algumas reflexões que vão além das palavras de ordem, que podem nos mobilizar, mas que não resolvem a situação. Hoje existem algumas situações que me preocupam, dentre todas as do nosso país, e eu queria compartilhá-las com vocês. A primeira delas é que, aparentemente, esse governo se constrói cada vez de maneira mais autoritária e violenta, e que não necessariamente esses traços de autoritarismo e violência se revestirão com características que muitos de nós imaginavam, mas não necessariamente isso resultará num processo de tipo ideal de ditadura militar. Então, sempre que provocados nós éramos sobre o governo Bolsonaro, ou vocês na Europa, ou eu dando entrevista, a pergunta era: qual a chance desse governo virar uma ditadura militar? Essa é a pergunta clássica, né? Todos nós falamos: ele é um militar, ele é um capitão, tem vários militares no exército, no governo, tem mais militares agora do que no governo militar. Acho que é evidente, né? Todas as tendências podem acontecer, não estou falando que ela é uma tendência descartada, nada sobre isso. Mas eu acho que nós precisamos compreender que o nível de autoritarismo e de violência política na sociedade brasileira tem se estabelecido, na minha opinião, a partir de duas outras questões. A primeira é a construção, ou três outras questões. A primeira é a construção do Estado judicial, do chamado lawfare, né? Esse Estado que colocou Lula na cadeia sem provas, que agora, com todas as denúncias e com todas as provas de crimes cometidos por autoridades brasileiras colhidas pelo Intercept, fica evidenciado os interesses e as motivações da Operação Lava Jato, as genuínas motivações da Operação Lava Jato, mas a construção de um Estado judicial, ou seja, o papel de parte do Poder Judiciário na construção de um autoritarismo de novo tipo. O chamado lawfare, Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Quem quiser acompanhar, não achar que é mania de perseguição de comunistas, escute o Papa, né, irmã? Tem feito vários, né? Acho que não vão... Acho que dá para olhar, é verdade, tem formulado, tem feito encontros de intelectuais sobre o tema, preocupado justamente com a situação do nosso continente e o uso da justiça para dar aparência de democracia a decisões que são típicas de regimes autoritários. Então, o uso da justiça. O segundo é a construção de um marco legal que legitima a violência do Estado. E aqui eu me refiro especificamente a algo que os movimentos sociais, sobretudo o movimento de negras e negros, têm trabalhado com muita intensidade, mas que existe um muro que faz, e eu sei que muro é esse, o nome do muro é racismo, né, que faz com que essa voz não chegue no asfalto, que são as medidas, o pacote do Sérgio Moro de combate à criminalidade, que o presidente da República anuncia que é muito fraco, que vai mesmo descriminalizar a execução em serviço por parte das polícias de pessoas durante as ações policiais. Nós vivemos uma situação, no ano passado, 75% dos 62 mil mortos no Brasil eram negras e negros, sobretudo jovens negros. Nós sabemos o percentual dessas mortes relacionadas ao tráfico de drogas, né, que só serve para a manutenção de mortes de jovens negros. A criminalização das drogas no Brasil só serve a esse interesse, ao enriquecimento dos ricos, né, porque os milhões de reais que movimentam o tráfico de drogas e armas não ficam nas comunidades pobres, e para matança de milhares, 62 mil mortos no ano passado. Mas também existe o elemento da violência crescente policial contra essa camada da população. O estado do Rio de Janeiro é o caso emblemático
A fala do governador do estado do Rio de Janeiro na semana passada é um escândalo, é um governador de estado falando, não é alguém falando sobre ele, não é uma trucagem, não são os presidentes do mundo cantando Imagine montado na internet. É ele próprio dando uma entrevista dizendo: sai com a Bíblia, senão nós vamos matar. Não tem pena de morte no nosso país, a Constituição proíbe. O governador, ele próprio, fala isso. Esse é o caso mais emblemático. Mas eu poderia falar sobre Altamira. Vou achar, mas era a tropa de choque desfilando na frente do governador, numa outra ocasião, 2 dias depois da prisão, degola e pendura, tropa de choque na madrugada, pena de morte à brasileira. Depois da degola de 52 pessoas. Maior chacina, segunda maior chacina da história. Eu me lembro do Carandiru, é um dos episódios que marca a minha militância e marca mesmo o surgimento depois do Dr. Drauzio Varela, que é uma autoridade no Brasil. Foi um escândalo internacional, não há um pio. As imagens das cabeças foram compartilhadas com legendas de apoio e perguntas por que os 700 mil não morreram igual. É essa a realidade. Então, vejam, de um lado o lawfare, Estado policial com violência crescente e legitimidade. Em terceiro lugar, um presidente que é o maestro da construção da autorização da violência política. Então, alguém me perguntou, hoje eu falava numa entrevista, mas não é igual à ditadura? Não é, na ditadura tinha lá a censura, né? Essa semana passada, em Porto Alegre, 2 estudantes brigaram numa sala de aula. Passaram um vídeo sobre desigualdade, o professor, os estudantes como se diria no bom e velho gauchês, cagaram a pau. Aí, a direção expulsou os 2 estudantes, isso acontecia desde o meu tempo, alguns pensarão, o professor foi demitido. Aí eu sou professora, país com 14 milhões de desempregados. Vocês acham que eu vou passar vídeo sobre desigualdade? Nunca mais. Como é que é o nome disso? Censura. É a autocensura. É o medo, né? É o medo que faz com que as pessoas não colhem um adesivo no peito. E esse medo de não colar o adesivo no peito é o que dá a impressão de que eles são a maioria na época da eleição. E que faz com que as pessoas pensem, então não tem jeito. Só que isso é a violência. O que isso tem a ver? É casual o aumento de violência contra mulheres num governo que tem um presidente com o discurso que tem sobre violência às mulheres, o ministro da Justiça, que é cada vez mais parecido com o presidente, né? As pessoas achavam que ele era mais sofisticado. Ele falou essa semana, vocês viram? As mulheres apanham porque os homens ficam inseguros, intimidados. Depois tentou falar que estava falando sobre masculinidade tóxica, né? Era segredo também, não nos contou que o assunto era esse. Então, como lidar com isso? É casual o janeiro mais sangrento que nós tivemos contra as mulheres depois disso? É casual que o guru do presidente, o astrólogo Olavo Carvalho, fale? O astrólogo do presidente fala o quê? É comunista? Cospe. Encontrou comunista no restaurante? Grita. Como justificar a violência política que cresce? É mais ou menos como se fosse uma política institucional de insuflar lobos solitários. Então, juntem esses 3 aspectos. Lawfare, comprovado agora pela Vaza Jato, a institucionalização da autorização para matar jovens, trabalhadores negros, porque esse é o recorte, 2% dos bairros concentram mais de metade das mortes. Tem endereço para morrer no Brasil. Não é todo mundo que morre, a política é exitosa, é o necrocapitalismo. Tem cara, tem rua, tem bairro, tem cidade, e tem cor e tem idade. É uma cara. E junto a violência política crescente contra segmentos da população. Acham que foi casual o esforço de tentativa de transferência do Lula nessa semana para o presídio? Ou não é para resgatar a ideia bandido, presídio, Altamira, tudo junto? É o troféu. Vamos voltar a alimentar os porcos com a ração, para que eles se mobilizem em torno disso. É assim que eles funcionam. Então, para mim, esse é um elemento central. A gente entender como a violência tem se dado e se construído de outra maneira, de uma maneira de novo tipo, para que a gente pense em formas de enfrentá-la também de uma nova maneira.